Beleza, pessoal? Mais uma aulinha de Física B, então. Agora a gente também muda o assunto. Física B é uma salada, corresponde ao assunto que seria do segundo ano do ensino médio, e é uma salada de assuntos. Na verdade, tem ondulatória, tem um pouco de acústica, termologia, e ótica geométrica é um dos assuntos pertinentes a esse tópico aqui. Então a gente começa agora isso, ó, que é importante saber. A parte de ótica geométrica, fundamentos de ótica geométrica, perceber assim, ó. A gente pode dividir a ótica geométrica em três... A ótica dividir em três grandes capítulos, assim. Um primeiro capítulo, chamado de ótica geométrica. Então, essa ótica geométrica ela vai tratar da luz, mas um comportamento macroscópico. E a gente tem um elemento ali chamado raio de luz. A gente observar coisas assim, ó, enxerga uma montanha lá, daí tem um reflexo ali, então tem um fenômeno de reflexão. Se tiver alguém mergulhando naquele lago, vai enxergar a montanha também num fenômeno de refração, e estudar isso macroscopicamente. A luz é uma onda ou uma partícula? Não interessa na ótica geométrica. Interessa que ela vai ser um raio luminoso que vai ter uma direção, vai ter um sentido, certo? E entender coisas assim, ó, quando você olha direto para o Sol, por exemplo, você olha para o Sol, você vai ter um monte de luz vindo dele, você não enxerga direito. Depois que o Sol reflete na água, você enxerga ele com melhor resolução, porque vai acontecer um fenômeno com essa luz, quando ela bater na água, chamado polarização. Então vem menos luz mesmo, quando vem da luz refletida. Um outro fenômeno aqui, óptica fisiológica. O que vem a ser essa óptica fisiológica? Entender o olho humano, né? Então, como a gente percebe a luz, como a gente percebe cores, acomodação visual, né? A pessoa tem que ver bem de pertinho, a pessoa tem que enxergar mais de longe. As pessoas que vão ficando mais velhas, assim, vai ficando com o braço curto, né? Então, o que é o braço curto? Chegou aqui, não deu mais, agora compra um óculos, né? Então, não sei se os pais de vocês devem estar nessa fase, assim, né? Mas eu já estou chegando. Eu tenho um problema de visão, de degeneração, então eu tenho um problema sério, assim. Mas eu já passei dos 40, então se eu já passei dos 40, também tem esse probleminha de acomodação visual, tá certo? Pode ser coisas boas, por exemplo, já vejo menos o Fantin, já não tenho tanta resolução, então já não enxergar isso pode ser uma coisa boa, né? Tá? E a outra aqui, ó, vai ser a parte de ótica física. Aí sim, na ótica física a gente analisa. A luz é uma onda, ela tem uma partícula chamada fóton associada a ela. Daí a gente perceber assim como funciona. Você pegar aquela célula fotoelétrica que fica na rua para acender o poste. Aí você pega a canetinha laser, mira na célulazinha, aí acende a luz do poste, ou apaga a luz do poste. Você pode apagar a luz do poste, na verdade. À noite está acesa, você vai lá, bota a canetinha laser, apaga a luz do poste, né? Então, o que está acontecendo ali naquele fenômeno, né? Perceber isso é pertence à chamada ótica física. Agora, elementos aqui dessa ótica física, dessa ótica geométrica, ó, fontes de luz. Quais são as fontes de luz? A gente pode separar ela em dois grupos, ó. Fontes de luz que são primárias, uma estrela, uma lâmpada acesa. Então, por que uma lâmpada acesa? Porque se falar uma lâmpada é uma fonte de luz primária? Fonte de luz primária é aquela que emite luz. Então, se a lâmpada estiver apagada, ela não está emitindo luz. Agora, uma estrela. Se ela estiver apagada, não. Estrela não tem como estar apagada. Estrela é uma estrela, ponto, né? O Sol é uma fonte de luz primária ou secundária? Primária, mas se estiver apagado? Não tem como também isso? Não tem como, não tem essa possibilidade para a gente. Então, por isso que tem que falar, lâmpada acesa vai ser uma fonte de luz primária. E a lua, uma lâmpada apagada, vai ser uma fonte de luz secundária. Então, fonte de luz primária emite luz, fonte de luz secundária, ela reflete a luz, tá certo? Então, a gente só consegue enxergar as coisas, porque essas coisas, né? No caso vocês, eu estou enxergando vocês. Não que eu estou dizendo que vocês são coisas, né? Mas eu estou enxergando vocês. Então, eu enxergo vocês por quê? Porque vem luz da lâmpada, que está acesa, uma fonte de luz primária, bate em vocês e vem para o meu olho. Daí eu consigo enxergar, certo? Então, essa separação é importante. Classificação das fontes quanto à emissão, ó. Vai ser isso aqui, algumas imagenzinhas. A imagem de uma galáxia, né? Então, a gente pode colocar outras imagens assim, fonte secundária. Ó. Por que a Lua ela é uma fonte de luz secundária? Na Lua a gente tem daí dois fenômenos também, né? Você tem o Sol emitindo luz, a luz bate na Lua, reflete e vem para a Terra. Então a gente só enxerga a Lua porque ela refletiu a luz. Vai ser uma fonte de luz secundária, certo? Daí, quanto ao tamanho, tá aqui, ó, a fonte de luz pode ser pontiforme, se ela for bem pequenininha. Então, quando a gente olha para uma estrela no céu, é só um pontinho luminoso, né? Então, aquele pontinho luminoso é uma fonte pontiforme, é um ponto, né? Pontual. Se você pega uma vela vista de longe, não é a mesma coisa? Então, a vela vista de longe também vai ser isso. O que seria uma fonte de luz extensa agora?
O Sol, para a gente, é uma fonte extensa. Ele não é um pontinho, é uma bola grandona lá, né? Então a gente poderia colocar um balão na frente, inclusive, para esconder ele. Um eclipse, assim, né? A Lua fica na frente, esconde, então é uma fonte de luz extensa, certo? Comparando aqui na sala, objetos mais próximos da gente, você pegar um LEDzinho, uma lâmpadazinha pequenininha, uma fonte de luz pontiforme. Eu pego uma lâmpada fluorescente como essa, ela já é extensa, né? No LEDzinho, se eu coloco meu dedo na frente, eu tampo ele. A lâmpada fluorescente, eu preciso de uma extensão toda, né? Ou o Marcelo na frente, com as orelhas dele, também esconderia, né? Então, poderia fazer esse tipo de coisa, esse tipo de relação, tá? Outras questõezinhas relevantes, assim... Meios de propagação. Então, de que forma a luz pode se propagar? Classificação dos meios. O que é um meio transparente? Então já está escrito aqui, ó, mas vamos pensar. Meio transparente, assim, se a gente abrir aqui, tem um vidro na sala. Qual a função desse vidro aqui na sala? Entrar a luz, mas entrar a imagem que está do outro lado, né? Então eu posso abrir aqui, tem uma vista bonita da cidade, então eu posso ver exatamente o que está do outro lado. Então meio transparente, eu não quero que ocorra distorção. Eu quero que entre luz, mas eu quero que entre a imagem como está do outro lado, certo? Um óculos é um meio transparente? Não. Não, porque ele não deixa a luz chegar no meio... A gente pegar assim, o conceito de transparência, ele é subjetivo, assim, né? Porque o óculos, você não distorce a imagem que está do outro lado. Tanto que se uma pessoa que não tem problema de visão colocar aquele óculos, ela não enxerga o que está do outro lado. Você não tem mais a resolução. Então, o meio transparente, ó, a visualização nítida da fonte de luz. A gente consegue enxergar certinho o que está acontecendo ali. Não tem distorção no caminho da luz. A gente pode ter um meio que seja translúcido. Ó, não permite a visualização nítida da fonte. Então, se eu pego uma pessoa que usava aqueles óculos fundo de garrafa, antigamente tinha isso, né? A pessoa botava o óculos, ela enxergava bem. Mas se eu coloco o óculos e não tem aquele problema, eu não enxergo mais nada, fica um borrão na minha frente. Então, a ideia de translúcido, a luz consegue passar, mas não mais de uma maneira uniforme. O que pode fazer assim num vidro como esse? Ó? Eu quero que entre luz, mas eu não quero enxergar o que está do outro lado. Pode fazer um jato, né? Jatear o vidro. O que é isso? Você tira o material dele, deixa ele todo poroso agora, de um lado ou de outro. A luz passa, mas ela não passa mais de uma forma regular, certo? E o que vai ser um meio opaco, que a luz não consegue mais passar. Então, exatamente atrás dessa tela, atrás desse quadro, não tem luz imediatamente atrás. Por que não tem luz? Porque esse meio é opaco, não está deixando passar. Já é? Uma classificação simplesinha, né? Quanto à homogeneidade agora, ó, o meio pode ser homogêneo ou heterogêneo, que são meios homogêneos. Você pega um copo de água destilada, então água pura lá dentro, ele vai ter sempre o mesmo comportamento. Ou a gente pega assim, ó, água e adiciona açúcar nessa água. Mas não mistura ele, só vai depositando açúcar. Vai acontecer assim, numa região o açúcar vai ficar concentrado e vai mudando a propriedade dessa água. Então, numa região ela tem uma propriedade, na parte superior ela tem outra propriedade. Então agora o meio não é mais homogêneo, ele é um meio heterogêneo. Tá? Então beleza, continuemos. Isso aqui é... Vocês estão anotando alguma coisa? Não é para vocês anotarem nada, é para vocês ficarem só me escutando. Não adianta eu falar nada também, né? Porque não é para anotar. Posso mudar então? Tá. Ó. Uma pergunta. Você consegue enxergar a luz? Vá para a luz, vá para a luz. Você vê a luz mesmo? Não, você não vê a luz. Você vê o quê? Eu vejo a fonte emitindo luz, pode ser. Daí eu estou vendo a fonte que emitiu aquela luz. Ou então a gente vê a luz depois que ela bate em algum lugar. Então a luz diretamente a gente não consegue enxergar. Então a resposta? Não. Você não enxerga a luz. Você enxerga o quê? Você enxerga a fonte de luz que está emitindo aquela luz ou que ela está refletindo. Então, as fontes a gente enxerga. Filmezinho que aparece isso, ó. O cara quer entrar numa sala, daí ele tem que chegar desse canto aqui até esse canto. Então, ele saiu de um canto A, ele vai para o canto oposto B. Mas tem um sensor, um laser vermelho aqui. Mas você olha, não está aparecendo nada. Qual o recurso que usa num filme para ele poder enxergar? Joga uma fumaça lá. Na hora que ele joga aquela fumaça, o que ele fez? Ele jogou partículas naquele meio e agora você consegue enxergar aquele raiozinho que está passando ali. Por quê? Porque aquele particulado que está ali, a luz vai bater naquela partícula e daí vem para você. Daí que você está enxergando ela, certo? Aí você pensa lá, Star Wars. O cara acende um sabre de luz e o sabre de luz faz... Eles estão no espaço. Tem partícula no espaço? Não, daí ele acendeu o sabre de luz. Deveria aparecer o sabre de luz pra gente? Não, porque a gente não pode enxergar ele, né? Porque ele não está... Ele é um raio laser que está saindo daqui. E ainda, pensem só, a luz pode parar num ponto assim?
Eu quero iluminar, mas só a 2 metros de distância. Não quero que a luz bata lá na parede. Dá para fazer isso? Não tem como. Então ele acende aquele sabre. Mas veja que monótono que seria o filme. Ele acende um sabre de luz que ninguém vai ver que ele está aceso. E ele vai ter comprimento infinito. Quando ele vira a espada, mata todo mundo do filme, acabou. Pronto. Porque ele é infinito, ele corta todas as cabeças dos clones lá. Então o que ele faz? Eles fazem isso aqui, ó. Eles colocam aqui, parado desse jeito. Uma vez eu vi uma explicação numa revista. É bem legal a revista, mas não é científica, né? É uma revista que diz, ó, poderia ser desse jeito. E eles colocavam como se aqui, no sabre de luz, tivesse um buraco negro. E qual era a ideia? Que a luz estava saindo, mas ela era puxada de volta para o buraco negro. Então ela só conseguia fazer um arco, assim, né? E ele compactava. Acharam uma explicação, né? É possível, é possível. De repente a gente não tem conhecimento ainda, o ser humano não domina tecnologias para isso, né? Tá certo? Mas também, assim, ó, eles falam no espaço, né? Como que eles falam no espaço? Lucas, você é meu filho. Aí fica lá aquela voz sintetizada. Ele, se for por um radinho, ele pode falar. Agora, se for direto, não tem como, porque não tem o som, né? Então não tem ar para propagar o som. Então, aqui, ó. Os raios de luz, o que vai ser raio de luz, o que vai ser pincel? Essas são as imagens que a gente vai utilizar. Cada flechinha dessa aqui pra gente representa um raio de luz. Então, um raio luminoso é isso, ó. O raio ele vai ter qual função? Determinar a direção e o sentido. Então, para dizer para onde ela está indo. Eu posso ter feixes agora. Eu tenho um pincel com feixes paralelos aqui. Então, todos eles são paralelos. Eu posso ter um feixe convergente. O que é isso? Todos os raios estão indo para o mesmo ponto, convergindo para o mesmo lugar. Eu posso ter um feixe divergente. O que é esse feixe aqui? Quando você pega a luz que bate numa bolinha de Natal. Essa bolinha ela não tende a espalhar os raios, então o feixe vai ser divergente. Se você pegar uma concha, o raio de luz bate naquela concha. Quando ele vai voltar para um único ponto. Vai ser um feixe convergente. Vocês nunca brincaram de torrar formiga com uma lupa? Sim, né? Ó. Então, você pega, nunca fizeram isso, nunca fizeram. Então, borracha, na sala de aula, bate sol, fica torrando a borracha ali só para perturbar a sala toda, né? Então você pega assim, ó, raios que chegam desse jeito, eles vão gerar do outro lado um feixe convergente. A luz vai convergir para aquele ponto. Essas foram as primeiras tentativas de se fazer um raio laser. Qual era a ideia? Ó? Convergiu aqui. Aí eu boto uma outra lupa na frente, faço convergir um pouco mais. E vou convergindo. Cada lente dessa aqui vai convergir um pouco. Então você vai convergindo, convergindo. Lá na última eu coloco um que provoca a divergência. Então essa era a ideia, de tentar concentrar o máximo de luz que você pudesse. Adivinha quem foi que descobriu que não era assim que era para se fazer? Era para fazer de outro jeito. Foi um cara chamado Einstein. Já ouviu ele? Que ele diz, não vocês estão fazendo do jeito errado. Tem outro jeito melhor para se fazer isso, né? Ah, qual é esse jeito? Aí o professor que vai passar a física moderna explica para vocês depois, né? Ah, então beleza. Ó, continuando aqui, ó. Afinal de contas, o que é a luz, então? Luz, ela é uma onda, nesse momento. Então, é um tipo de onda eletromagnética. O que é uma onda eletromagnética? Ela é gerada por 2 campos. Um campo elétrico e um campo magnético. E ela vai se propagar. E tem um feixe ali, uma determinada frequência dessa luz, que a gente consegue enxergar. Então tá aqui, ó. Eu desenhei, tem o espectro eletromagnético todo. Vou falar aqui, ó. Tem o raio gama, que é um raio lá do Hooke, né? Que virou, o David Banner virou o incrível Hulk, porque a radiação gama passou por ele, provocou uma mutação no DNA dele, e quando ele fica nervoso, ele fica daquele jeito, né? O raio-x. Raio-x é o que a gente usa para radiografia. Bater uma radiografia é fazer isso. Raio-x é como se fosse um elétron. Depois a gente tem radiação ultravioleta, infravermelho, radar, FM, TV, ondas curtas, AM. Então, essa é uma visão do espectro eletromagnético. O que a gente chama de luz é só esse pedacinho aqui, ó. Então, a frequência do que a gente chama de luz é uma frequência de vibração que vai de 3,5 vezes 10 na 14 Hz até 7,5 vezes 10 na 14 Hz. Vocês podem ter essa ordem de grandeza, assim, 10 na 14, né? Mas vai aparecer isso outras vezes. Abaixo dessa frequência que a gente tem o infravermelho. Acima dessa frequência, a gente tem o ultravioleta. Então, a luz é só esse pedacinho aqui. Vejam como o ser humano é muito limitado, né? Muito, porque a gente só enxerga aquilo ali. Aí a gente só consegue escutar uma determinada frequência. A gente não consegue enxergar muita coisa, não consegue ver alguma coisa. Já perceberam? Eu tenho gato em casa, né? Tenho gato, tem cachorro e tal. Então, tive coelho já. Então, coelho era bom porque ele cortava a grama. Não precisava mais cortar a grama, porque ele comia tudo, né? Era bom por isso. Aí morreu. Então, o que acontece assim, ó, comeu muita grama. O que acontece assim, ó, quando você pega um gato, ele está parado aqui. Daqui a pouco o gato pega, sai, vai para algum lugar.
De repente ele viu alguma coisa que eu não vi. Ele pode ter escutado alguma coisa que eu não escutei. Cachorro, por exemplo, vocês já escutaram aquele apito de cachorro? Não pode? Não pode. Ele escutou, ele falou que escutou. Ele escutou o apito de cachorro. Então você deve, eu escutou. Então, o apito de cachorro você não pode escutar. Até o começo dele a gente escuta um ligeiro zumbidinho. E depois, pronto, né? Por que você não pode escutar? Porque só o cachorro escuta aquele apito. Tentar numa frequência do som acima da que a gente consegue escutar. Tá? Você está escutando. Você falou. Até o cachorro ouvir. Na minha cachorra eu faço assim pra ela. Só isso, ela já fica. E eu faço só de sacanagem. Ela. Eu ainda bem que não sou, porque eu já sou todo peludo. Se eu começar a uivar, pronto. Então tá. Toda onda, agora uma coisa importante. Toda onda eletromagnética ela tem uma velocidade. Qual a velocidade da luz? Velocidade no vácuo. E ainda, se perceber isso é assim, a velocidade da luz vai ter esse valor, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Toda onda eletromagnética se propagando no vácuo anda com essa velocidade aqui, 3 vezes 10 na 8. Muito rápido isso? Muito. Se fosse possível andar nessa velocidade, eu dava uma volta ao redor da Terra e vocês nem perceberiam que eu saí de sala. Jamais saberão. Jamais saberão. Então, aqui aparece era para aparecer o valor dela, né? Esse valor aqui era para ter aparecido ali, mas isso aqui é 3 vezes 10. Acho que ele ficou em preto, né? Então agora, estava ali, mas estava preto, né? Estava sobreposição. Agora, princípios da ótica geométrica. Veja que ótica geométrica ela é fundamentada, é muito simples se analisar. Por quê? Primeiro, você precisa de 3 princípios. E depois a reflexão vai ter 2 leizinhas e a refração vai ter 2 leis. Com isso a gente resolve toda a ótica geométrica. E o nome ótica geométrica que você vai precisar para resolver? Triângulo, semelhança de triângulo, usar seno eventualmente, um cosseno, algumas relações matemáticas, mas triângulo vai ser a principal ferramenta para isso. Então estão aqui os 3 princípios. Princípio da propagação retilínea. Então o que vem a ser esse princípio de propagação retilínea? Se eu tiver uma fonte aqui, pontiforme, e eu quero iluminar uma parede desse jeito. E eu acender uma lanterna, vai em linha reta da fonte até a parede, certo? Então é um princípio da ótica geométrica. Depois um cara, não sei se eu já falei sobre ele, chamado Einstein, mostrou que não era bem assim, que o espaço seria um espaço curvo. Mas isso já não cai nem no programa do vestibular de vocês, né? Mas o espaço, desse ponto até esse ponto, seria mais ou menos assim. Vocês já pensaram... Por que vocês dormem deitado, não dormem em pé? Porque em pé estraga o colchão, né? O que acontece? Você aumenta a pressão numa área e você estraga. E a ideia seria mais ou menos assim, eu fico em pé no colchão aqui nesse cantinho, aí eu peço para minha filha ficar em pé no outro lado. E a gente vai jogar a bola, quer que a bola passe por aqui. Mas eu não estou em pé no colchão, eu não afundo um pedaço dele. Então a bola vai conseguir andar retinho aqui em cima? Não, ela vai acompanhar essa curvatura. É como se o espaço fosse assim. Eu tenho uma massa nessa posição, e eu quero que a luz saia desse ponto. É possível que a luz saia desse ponto e chegue nesse ponto aqui. Se eu fizesse em linha reta, não dava, né? Mas como o espaço é curvo, é possível produzir essa iluminação assim. Então o espaço curvo permite que a luz faça curva no espaço, certo? Então essa vai ser uma relação bacana, bonita de se ver, mas que vocês não vão ver. Tá? Só se fizer física, daí vocês vão ver, certo? Então tá. Segundo princípio, independência dos raios. Então imagina agora que eu falei antes do Star Wars, né? O Darth Vader, o Luke Skywalker, aí um acende o sabre de luz dele assim, o outro acende o sabre de luz dele assim, e eles não lutam com esses sabres de luz? Não batem um sabre de luz no outro? Significa então que uma luz chega aqui, barra a outra vem aqui, barra a outra. Aqui está dizendo que viola o princípio da independência dos raios. Por quê? Porque esses raios eles seguem como se nada tivesse acontecido. E quando passar um feixe de luz pelo outro, eles não vão bater, não vai bater um no outro. Pensa que filme chato isso agora, né? Você já não enxerga ela acendendo, ela não tem um tamanho limitado, e na hora que bate uma espada na outra, não bate, passa uma por dentro da outra. Então não dava certo, esse filme não ia vender nada, né? E daí você vai criando lá. O George Lucas, ele era o produtor, ele ficava tentando achar explicações para isso. Aí tem uma explicação.
Lembra que eu falei antes que como se tivesse um buraco negro aqui que puxasse a luz? Então eu crio um sabre de luz agora que não pertence mais à ótica geométrica. É um monte de partícula que está ali, o fóton. E essas partículas, sim, partícula pode bater em partícula. Onda não pode bater em onda, mas partícula pode bater. Então aí você pode corrigir. Então o que teria de correto no filme, né? Se eu melhorar e não pensar em ótica geométrica, eu posso deixar o filme certo. Na ótica geométrica ele estaria errado. E terceiro, o princípio da reversibilidade. Qual é o princípio da reversibilidade? Pensa só, eu tenho aqui um espelhinho, aí tem uma pessoa na posição A e tem uma pessoa na posição B. Então, se a pessoa que está na posição A enxerga o B através do espelho, significa que o B enxerga o A através do espelho. Aí, então, se eu estivesse olhando assim, eu estou aqui com o espelho, eu consigo enxergar o seu pé. Então, o seu pé consegue me enxergar. É isso, né? Agora eu viro aqui, ó, eu enxergo o teu olho. Aí você enxerga o meu olho também. Então, motociclista. Se você não viu o motociclista não viu você também. Claro, não viu. Você, o carro está na frente dele, mas ele não te viu. Certo? Pode acontecer isso. Mas se você enxergou o capacete do motociclista pelo espelho retrovisor, ele enxergou você da mesma forma. Então, esse é um princípio. É o tipo de cobrança em prova, cobrar essas coisas de vocês. Certo? E agora, as aplicações. Ó. A gente pode... São 4 aplicações aqui para a gente ver, usando esses princípios da ótica geométrica. Vamos olhar uma por uma. Câmara escura, sombra de um prédio, por exemplo, sombra e penumbra e eclipse solar e lunar. Qual é a ideia de uma câmara escura? A ideia da câmara escura é isso aqui, ó, já está pronto aqui assim. Ela é um modelinho para a primeira máquina fotográfica. Então você tem uma resolução de imagem para construir uma máquina fotográfica. Quando você tem tempo, num colégio, lá vai fazer no 9º ano, né? É uma boa etapa da vida para fazer esse tipo de experiência. Precisa de uma sala bem escura para fazer isso, para você conseguir ter a resolução. Então a imagem é justamente isso aqui, ó. Eu tenho uma lâmpada, uma vela. A vela toda é uma fonte de luz primária? Não, a chama da vela é a fonte de luz primária, né? Só que ela vai acabar sendo iluminada pelo restante aqui. Aí tem um furinho na caixa, a luz vai entrar nesse furinho e vai ser projetada uma imagem lá no fundo. Então no fundo da caixa você vai ter essa projeção. O olho humano tem um comportamento similar, só que no olho humano você não tem só um furo, você tem uma lente na frente do olho, né? Isso vai fazer com que ocorra uma convergência diferente daquele raio. Então, qual é o procedimento para isso? Ó? Eu tenho aqui um objeto linear colocado na frente de uma câmara escura. A gente vai usar 2 princípios para isso. Quais são esses princípios? O de propagação retilínea, então a luz ela vai sair em linha reta para entrar naquela caixa, e o princípio de independência dos raios. Caso algum cruze com o outro, ele vai passar direto, como se nada tivesse acontecido. Vou fazer assim agora. Imagina que aqui nessa posição, ó, aqui no meio desse buraco, nessa caixa tem um buraco. A luz vai conseguir entrar por aquele buraco. Então eu vou construir um raio luminoso que saia daqui, ó, da cabeça do objeto, foi lá para baixo, ó, projetou lá no fundo. Agora eu vou pegar um outro raio luminoso. Se for uma fonte de luz extensa, como uma lâmpada fluorescente, ela emitiu. Ou então pode ser assim, eu estou jogando luz nela, essa luz vai bater e vai para a caixa. Agora um vai sair lá do pé do objeto, ó, e vai entrar na caixa também. Olha o que aconteceu. A cabeça daqui foi lá para baixo. O pé que estava aqui foi lá para cima. Então, como vai ficar a imagem formada lá no fundo? A gente vai ter uma projeção assim, de cabeça para baixo. Então, a gente pode dizer que, nesse caso, objeto e imagem, a imagem é chamada de invertida. O que é uma imagem invertida agora? Quer ver? Se eu tiver um negocinho assim, ó, um quadrinho, aqui tem um X e uma bolinha. Aqui do outro lado eu boto o mesmo quadrinho. Qual é o inverso disso? O xizinho está de que jeito? Em cima e à esquerda. Qual o contrário total disso? Embaixo e à direita, né? Então ele vai ficar aqui. Aí a bolinha estava embaixo à direita. Ela vai para onde? Em cima à esquerda. Então esses dois aqui são inversos. Se fosse assim, quer ver? Ó? Se eu tivesse feito isso aqui, ó, o xizinho para cá e a bolinha para cá, esse aqui é inverso. Esse aqui é simétrico.
É que a gente usa a palavra inversa quando você está no espelho, né? Ah, no espelho a imagem aparece invertida. Não, no espelho a tua imagem aparece simétrica a você, porque invertida é completamente invertida. Então você teria que aparecer no espelho de que jeito? De cabeça para baixo, aí a canetinha está apontando para cá, ela está apontando para o outro lado. Ó, a caneta está para vocês e para cima. Qual é o inverso disso? Por quadro e para baixo. Então, isso é uma imagem invertida. Então, isso aqui é uma imagem invertida. A cabeça ficou lá para baixo. Qual uma relação matemática para resolver isso? Estão vendo aqui? Enxergam dois triângulos aqui? Quais são esses triângulos? Um que envolve o objeto e a distância dele até a caixa, e outro que envolve a imagem e a distância até a caixa. Essas letras, eu coloquei aqui S, D, né? Mas assim, ó, me arrependi de ter feito isso. Eu vou trocar as letras para vocês, ó. Essas distâncias que vão interessar. Um B aqui e um Bzinho, que seria de base. Só que a gente vai escrever a fórmula de um outro jeito. Porque o objeto, a gente vai chamar de O, o tamanho dele. E a imagem a gente vai chamar de I. Então eu posso escrever assim, ó, que o O dividido pelo P, o que vai ser esse P aqui? É a posição do objeto em relação ao elemento óptico. Tem que ser igual ao I dividido pelo P'. Então, O é do tamanho do objeto, I é do tamanho da imagem. P é de posição do objeto, P' é de posição da imagem, certo? Reescrevendo essa equação, ela vai ficar assim, ó. Se eu passar o O dividindo e o P' multiplicando, fica isso, ó. I sobre O é igual a P' sobre P. E essa aqui já vai ser uma equação usada depois. Vai aparecer essa equação nos espelhos, côncavo, convexo, nas lentes. E ainda pode aparecer um negativo aqui na frente. O que significa esse negativo? Que a imagem ela não é invertida. Então a imagem está de cabeça para baixo em relação ao objeto. Então pode aparecer um negativo aqui ou não. Nesse momento aqui poderia... Eu sei que ela está de cabeça para baixo. Então ela vale 10 e está invertida. Tá? Então agora nós não vamos colocar isso. Nos espelhos ele vai precisar. Então uma aplicação da câmara escura é essa. A aplicação dos princípios é esse. Outro, ó, determinação da altura de sombras. Eu estava todo domingo, ó, domingo, quem tem TV a cabo lá, no canal 12, às 19h30, tem TV Escola. É muito legal, para quem gosta, né? Porque assim, TV Escola. E agora podemos observar que a partícula, blá, 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 os caras vão falando, né? E sempre aparece lá, agora eles têm lá, Legado de Pitágoras. Então tem uma sequência de programas assim. Então eles estavam falando sobre o Tales de Mileto. O Tales de Mileto, ele conseguiu medir a altura de uma pirâmide Kelps, eu acho, usando sombras. Ele fez essa projeção, lá em 580 a.C. Então mostra lá tudo, como que eles pensavam naquela época. Então, a ideia de sombra, você fazer... Daí nesse TV Escola aparece lá, qual o pensamento, né? Já pensar que antes deles, tinha lá os babilônios, eles tinham quadradinhos desse jeito, ó. E eles tinham uma notação assim, ó. Aqui vale 1, aqui vale 1, aqui vale 1,4. E eles tinham esse padrão de medida. Na verdade, o Pitágoras que explicou que isso aqui é um cateto, outro cateto, isso aqui é hipotenusa. Então sempre vai dar isso. Esse é o quadrado, mas esse é o quadrado igual a esse é o quadrado. Então ele escreveu isso como um teorema. Mas eles já tinham gabaritozinhos para fazer medidas, assim. Já sabia que era desse jeito. Não sabia por quê, mas sabia que era desse jeito. Quando você olha assim, aquelas sombras, né? Teatro de sombras. Olha só o emaranhado de coisa que tem aqui. Sucata, né? Mais sucata. Aí botou a luz aqui na frente, projetou. Olha o que apareceu lá. Parece duas pessoas sentadas, né? Ele foi montando aquilo ali para acertar a sombra. Pode ser que seja montagem, sei lá, né? De repente tem um papel aqui sim, as pessoas estão atrás. Mas é possível construir esse tipo de coisa. Nesse caso aqui foi construído mesmo. Então não dá para imaginar que isso vai virar isso. Qual é a altura da sombra? Qual o tamanho? Ó? Se eu sei a posição da vela, da fonte de luz. Se eu sei a altura do objeto, eu posso ter ideia do tamanho que vai ficar aquela sombra. Uma sala de aula, quando a gente tem uma projeção desse jeito, é isso, ó. O cara que dimensionou o projetor para essa tela, ele já posicionou assim, ó. Ele tem um determinado ajuste, eu preciso de uma tela de, sei lá, 1,5 m por 1,20 m de altura, e eu quero a projeção. Qual o projetor que eu coloco? Ah, então um que vai ter esse determinado ajuste naquela posição, constrói um triângulo e resolve isso. Como a gente vai ter um desenho mais didático para isso aqui? Assim, ó. Aqui um prédio, e do lado do prédio, uma haste. Como que você pode saber? Como você faz para determinar a altura do prédio utilizando uma hastezinha? Enterra ela do lado do prédio. Naquele momento ali vai bater sol.
O Sol eu não posso considerar que seja linhas paralelas chegando para a gente, porque vem de muito longe. Então, no mesmo momento que o Sol passar pelo prédio, ele vai passar pela haste. Então, a gente vai ter um raio luminoso passando pelo prédio, e no mesmo instante, tem um outro raio paralelo a ele passando pela haste. Enxergam os dois triângulos necessários? Sim, né? Então, a gente vai ter um que é a altura do prédio, a sombra dele. A altura da haste e a sombra dela. Então, assim que o Thales conseguiu medir a altura da pirâmide, fazendo essas medidas, né? A medida do meio dela até chegar à sombra e depois uma hastezinha. Pronto, fez essa projeção. Uma equação, daí não tem equação pronta, é uma semelhança de triângulos. A gente até pode chamar de H e Hzão, mas vai sobrar isso, ó. O Hzão pela sombra dele vai ter que ser igual a Hzinho pela sombra dele, né? Vou botar aqui um S' para diferenciar. Pronto, mas não tem fórmula pronta para isso. Beleza? Pessoas, chegando no nosso horário então. Aí, até o próximo encontro de ótica geométrica, certo? Vamos dar uma acelerada agora, próximo tópico, espelhos, né? Não percam os espelhos. Joia? Beleza, então.